Aqui a gente tem a perspectiva de produzir uma etapa, né, para a obtenção desse querosene de aviação. Então aqui o que a gente tem hoje é tecnologia para conseguir chegar até o Syncrude ou ao dito petróleo sintético. Após obter o petróleo sintético, nós precisamos ainda investir numa outra parte de desenvolvimento de processos para trabalhar o upgrade ou para trabalhar o refino desse petróleo sintético, obtendo ali a fração do querosene de aviação, que é o esperado como produto final. E quais são os desafios para que a gente possa chegar a esse resultado? Nesse laboratório em especial, o desafio é a gente conseguir implementar esses equipamentos, né, adquirir esses equipamentos e trazer esses equipamentos para dentro do laboratório. O espaço aqui está relativamente confinado, a gente tem uma limitação física, né, e tem a limitação tecnológica de conseguir hoje recursos para estar fazendo isso. Tem uma série de editais abertos aí da FINEP, a perspectiva de uma série de editais do CNPq e iniciativas com o mercado privado, onde eventualmente a gente pode captar recursos para tentar fazer, né, realizar esse avanço, mas isso ainda não aconteceu. Muito se fala em sustentabilidade. Quando se pensa nesse tipo de combustível, a gente pode ter esse desafio de, ao mesmo tempo, pensar a sustentabilidade ambiental, mas também com a pesquisa, com o desenvolvimento, levar a uma sustentabilidade financeira para que a gente tenha isso em larga escala? Esse é o grande gargalo que a nossa sociedade, né, que a nossa geração e as gerações que virão na sequência vai ter que lidar. A gente vai ter que entender como tudo isso funciona e, de certa forma, trabalhar no sentido de resolver esses gargalos, dar viabilidade a esses processos, seja em pequena, média ou grande escala, porque atualmente o que a gente percebe é que esses projetos eles não têm viabilidade financeira. Do ponto de vista de sustentabilidade, né, conceitualmente eles são todos muito bonitos, são iniciativas fantásticas, e o que é importante, né, do que a gente está fazendo aqui é justamente entender esse processo no sentido de conseguir propor novos avanços, né, e superar esses gargalos tecnológicos. Propor meios de superar isso, reduzindo custos, para que eventualmente a gente consiga ter uma competitividade. Então, nós temos que avançar muito aí para conseguir resolver de fato como lidar com isso, né? Qual a escala adequada, qual o volume, né? O mercado está pedindo por esses produtos, mas qual o volume? O que a gente tem visto no país todo é uma série de ações, né, de acordos de cooperação, né, mas os investimentos ainda numa escala relativamente baixa. Então, em especial os investimentos da iniciativa privada. Ou seja, a gente pode ver a colheita, né, do que está sendo trabalhado aqui, a gente pode pensar médio e longo prazo. Eu creio que sim. Eu creio que todas essas tecnologias, elas, em algum momento, a gente vai atingir um grau de maturidade que permita a gente trabalhar isso com eficiência, ter esses combustíveis disponíveis, né, e a gente possa fazer opção por usar uma tecnologia ou outra. Basicamente, se a gente olhar lá para a década de 80, 70, quando começa o pró-álcool, né, a questão do etanol no Brasil, ele começa assim também, com uma série de incertezas, com uma série de dificuldades, gargalos tecnológicos, escala, né? E o que a gente vê hoje é uma indústria plenamente desenvolvida e que faz parte, vamos dizer assim, da nossa matriz energética e traz sustentabilidade a essa matriz, de certa forma. Quando a gente compara o querosene da aviação, de uma forma convencional, como nós conhecemos, para o petróleo sintético e a derivação dele, há diferenças em termos de rendimento, de uso? Dá para a gente comparar vantagens e desvantagens de um e de outro? Bom, produzir o petróleo sintético envolve você fazer todo um trabalho de certificação da rota. Isso lá desde a sua origem.
Então nós temos normativas muito bem estabelecidas que asseguram, né, ou que vão garantir a qualidade desse combustível e a comparabilidade dele ao combustível que a gente tem, o combustível de petróleo. A questão toda aí é que certificar essas rotas é um processo extremamente caro, é oneroso, e as pesquisas elas divergem em estágios de desenvolvimento. Então a gente tem processos já mais avançados, processos ainda em desenvolvimento e muitas rotas a serem desenvolvidas. O querosene de aviação, produzido por uma rota sintética, ele tem que atender exatamente as mesmas normativas que se atende com o querosene produzido via petróleo e, eventualmente, tem um rigor ainda maior. Então, o que se espera é a mesma eficiência, a mesma qualidade, a mesma condição de uso, mas talvez aí a gente tenha que, assim como acontece com o biodiesel, assim como aconteceu com o etanol lá no início, fazer adequações, né, em motores, em sistemas de propulsão, que a indústria vem se movimentando para adequar à medida que esses combustíveis vão se tornando disponíveis. O hidrogênio verde, ele pode ser utilizado também na aviação? A gente vê algumas pesquisas nesse sentido, mas é possível assim, que de fato a gente tenha isso ou são situações um pouco assim, distantes uma da outra, né? Essa derivação do petróleo sintético e do hidrogênio verde? Olha, eu diria que em ciência e tecnologia nada é impossível. É uma questão de tempo, é uma questão de desenvolvimento, de maturidade tecnológica. À medida que nós investimos, que nós trabalhamos para desenvolver essas rotas, né, muitas outras vertentes, muitas outras portas vão se abrindo e uma série de, vamos dizer assim, de impactos vão sendo gerados em cada uma dessas áreas do desenvolvimento, que em algum momento a gente vai atingir, a gente vai chegar a uma condição que permita utilizar hidrogênio. Hoje, nós temos condição, temos tecnologia para isso? Temos, mas a viabilidade delas empaca, né, emperra a sua aplicação. O custo dela é impeditivo. E aí a questão é, a sociedade hoje a gente não consegue pagar por isso. Futuramente, futuro a Deus pertence, eu acredito que tudo aí se resolve com o tempo.